já esteve várias vezes nessa casa ministrando palestras. É o presidente da USE Intermunicipal de Santos, Alexandre Carvalho, e ele vai trazer as suas luzes para nós nessa noite. Por favor, Alexandre. Meu amigo querido, que o nosso mentor, irmão José, e todos os benfeitores da Seara de Jesus, e também Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, esteja junto com você, ao teu lado, te inspirando para que você possa encher nossos corações com a boa mensagem, com a boa palavra. É melhor, fica mais nítido, tá? Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vou me permitir aqui tirar a máscara por vários motivos. Primeiro, porque nós estamos aí numa distância segura com relação a mim. Segundo, que eu contraí a Covid já há 2 meses, estou imunizado naturalmente e também estou vacinado. Nós vimos aqui o nosso colega Rui apresentar essa pomada do vovô Pedro, nem estava no programa da minha fala, mas vale a pena nós tecermos algumas observações sobre ela, não especificamente sobre ela em si, mas o que envolve a sua elaboração, porque há uma grande sintonia com relação ao tema que nós vamos hoje abordar e discorrer, que é a força da união. É muito interessante porque essa pomada, que não há custo na sua produção, vários, sobretudo espíritas, ou não espíritas, mas na sua grande maioria espíritas, se dirigem a um determinado município, que eu não me lembro qual é, para a elaboração da pomada, e muitos se conhecem, outros não se conhecem, cada grupo vem de um determinado lugar, e naquele dia são produzidas milhares e milhares de unidades dessa substância, que é a base fundamentalmente de ervas. É evidente que ela tem um efeito benéfico, porque as ervas combinadas, nós sabemos, são curativas, muitas vezes são atenuantes de determinadas enfermidades, mas o que faz forte, o que faz realmente essa substância ser eficaz é a energia produzida por todas aquelas pessoas que se deslocam das suas cidades circunvizinhas e muitas pessoas um pouco mais distantes e vão lá elaborar essa pomada. Guarujá. Lar Espírita Elizabeth no Guarujá, que é produzida, mas vem pessoas da Baixada Santista e muitas vezes até de fora. Então, aquela reunião de pessoas com um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? É a fraternidade, é o objetivo da solidariedade, de poder construir algo que vá beneficiar ou que tenha a faculdade de beneficiar alguém. Alguém que as pessoas que estão ali elaborando aquela pomada não conhecem. Conhecem menos ainda qual o destino de cada unidade daquela pomadinha, qual será o destino de cada unidade daquela pomadinha. E aquela reunião de pessoas bem intencionadas, aquela reunião de pessoas
que já tem latente em si a vontade de praticar algo além do cotidiano, do materialismo, naquele momento gera uma aura fluídica extraordinária, que envolve a todos, cada um, com a sua frequência vibratória, com a sua energia própria, com os seus fluidos, e aquela grande sintonia magnífica de fluidos, todos unificados num objetivo comum, produz uma aura magnética, realmente favorável, extremamente favorável para contaminar positivamente esta substância denominada pomada do vovô Pedro. E isso vem de longe, se tornou já uma cultura nessa casa espírita. Talvez, seguramente há mais de uma década, esse trabalho é realizado. E vem muito de encontro com o nosso tema de hoje, que é a força da união. É exatamente a união dessas pessoas que fazem algo muito substancioso, muito concreto e muito efetivo para a finalidade que ele se propõe e para o benefício de muitos. Sempre quando há um conflito, e todo conflito é antagônico à união, à unificação, sempre quando há um conflito, em qualquer nível, em qualquer espaço que nós podemos estar ou habitar, existe uma ruptura. Não há absolutamente nenhum conflito que não gere uma ruptura, mais ou menos intensa, compatível com o grau do conflito que é a origem da ruptura. Nós vamos verificar já na história da humanidade conflitos que desestabilizaram os povos e que também obstruíram a evolução do planeta Terra sob o ponto de vista científico, moral e também emocional. Porque todo momento que se estabelece um conflito em determinado local, entre pessoas em determinado ambiente, há também uma estagnação do desenvolvimento, porque as atenções, os interesses passam a serem depositados na resolução e na superação daquele conflito. Vamos imaginar um conflito em nosso lar, em que nós temos que passar por ele, que administrar aquela situação. Quando o conflito é muito intenso, nós paramos de nos preocupar com todo o resto. Paramos de nos preocupar e de nos dedicar às tarefas de fato que são edificantes para podermos resolver aquele conflito. Portanto, todo conflito gera uma ruptura e gera uma estagnação também compatível a ele. Isso é um fato irrefutável. Nós vemos, retomando nas civilizações antigas, que foram responsáveis esses conflitos por estagnações periódicas da nossa evolução, a evolução da humanidade, desde os tempos mais remotos da Pérsia, onde esse império dominou povos, escravizou inúmeras e milhares de pessoas, e as civilizações vão se renovando nos conflitos. Depois o Egito, que escravizou o povo hebreu por 40 anos, mais um período de estagnação por conta desse conflito estabelecido entre povo escravizado e povo dominante, o Egito. Depois nós vimos a aparição de Roma, o Império Romano, o maior império conhecido até hoje na face de todo
de toda a Terra, de todo o planeta, dominando povos, submetendo as pessoas, gerando conflitos, gerando guerras, gerando tristezas, separando famílias, dissolvendo as esperanças e dissolvendo, extinguindo vidas. Nós vamos então caminhando dessa forma, passando de guerra por guerra, conflito a conflito, e vamos ver que também na nossa sociedade e em todas as sociedades do planeta Terra, em todos os países, em todos os segmentos, em todas as localidades, também ocorrem os conflitos. Os conflitos de massa, que são os maiores, os mais extensos, que atingem um número maior de pessoas, os conflitos sociais mais reduzidos, localizados num determinado município, por exemplo, os conflitos sociais de grupos que são menores ainda, e os conflitos sociais que são aqueles conflitos menores, profissionais, do nosso cotidiano. Todos esses conflitos que geram rupturas e que retardam o nosso avanço moral, espiritual, intelectual, têm um reflexo muito grande no meio em que nós vivemos, porque tudo no mundo e tudo no universo está interligado. Nós só seremos verdadeiramente felizes e só estaremos verdadeiramente bem quando todos estiverem bem. Carl Gustav Jung fez essa afirmativa, mais do que uma afirmativa, essa assertiva, que reflete a verdade mais pura. Nós podemos até não perceber que nós não estamos totalmente plenos, satisfeitos, porque quando a nossa família está bem, quando aquelas pessoas que nos são caras estão vivendo bem, não tem qualquer problema financeiro, econômico, emocional, nós nos sentimos bem, mas ainda nós estamos longe de uma felicidade absoluta e completa. Aquela felicidade dos espíritos felizes, aqueles espíritos que já atingiram um nível de evolução, que não mais necessitam reencarnar nos planos expiatórios para poderem avançar através da escola do planeta em que reencarnam, como a Terra, por exemplo, um planeta de provas e expiações, uma grande escola para aqueles espíritos como nós, que ainda são recalcitrantes, aqueles espíritos como nós, que ainda engatinham nos aspectos mais basilares da moralidade humana, aqueles espíritos que ainda estão no curso primário do aprendizado. Habitamos um planeta de provas e expiações porque somos compatíveis a ele, a esse planeta de provas e expiações, já com um pé muito marcante na fase seguinte que já estamos ingressando, que é a fase da regeneração, onde nós encontraremos uma condição bem mais favorável de vida, onde a solidariedade reinará de uma forma bem mais marcante, bem mais dominante do que hoje. E digo nós, estamos entrando, porque somos nós todos herdeiros e legatários de nós mesmos. Tudo que nós fizermos de construtivo nesta presente vida física, talvez e com certeza nós não iremos colher os frutos na presente existência, mas nós retornaremos a esse mesmo planeta, Terra, que que contribuímos para o seu avanço, para colher numa nova vida física os frutos dos quais nós, através da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, fomos capazes de semear.
É dessa forma que todos nós vemos o resultado das nossas obras, porque o ser humano é muito imediatista. Nós não plantamos uma árvore que vai nos fornecer o fruto daqui a 50 anos, porque nós logo vamos raciocinar da seguinte forma: eu não vou aproveitar o resultado desta árvore, os frutos dessa árvore. Então nos tornamos imediatistas, nos esquecendo que nós somos espíritos imortais, não milenares, imortais, porque os imortais, eles sobrevivem muito além daqueles que seriam milenares. Portanto, eu repito, nós somos todos construtores da nossa vida através das nossas obras, graças à reencarnação. Somos os herdeiros de nós mesmos, graças às leis irrevogáveis da natureza, de um equilíbrio, de uma harmonia, de uma igualdade absoluta, irrefutável. Vejam como todos nós estamos envolvidos e entrelaçados, todos indistintamente. Nós recebemos todos os influxos negativos daquelas pessoas que de alguma forma se aproximam de nós e nos atingem com os seus atos ou até com os seus pensamentos. O universo nos demonstra isso. Nós vivemos apenas considerando o sistema solar numa harmonia absoluta. Mas, entretanto, todos os planetas dentro do sistema dependem um do outro. Nós somos dependentes da Lua, que regula a nossa maré, nós somos dependentes do Sol, que nos fornece a energia necessária para que nós possamos viver. E este conjunto harmonioso que está no contexto da natureza nos demonstra que nós, que somos filhos e criaturas viventes de todo esse sistema, estamos também ligados intimamente de uma forma magnética, porque o magnetismo é que rege o universo e nós somos regidos pelo magnetismo. A física já nos demonstra isso, a física clássica. É apenas um dos segmentos das leis naturais, que regem tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Daí nós podemos desfilar com vários exemplos outros, múltiplos, como, por exemplo, o pensamento, a importância dos nossos pensamentos retos e corretos, porque são os nossos pensamentos a origem de todos os nossos atos e de todas as nossas condutas. Ninguém adota um ato, toma uma resolução na vida deliberadamente ou engendradamente, se não tiver tido anteriormente um pensamento primário que o impulsionou para esse ato ou para essa conduta. Então, quem erra sempre teve antecedente a esse erro, a esse equívoco, um pensamento que o conduziu, o levou a esse equívoco. Portanto, educar os nossos pensamentos significa educar e futuramente corrigir as nossas condutas, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, que nós muito bem podemos esconder de todos, menos de nós mesmos. Todos nós, como diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no momento que deitamos a cabeça do nosso travesseiro e nos encontramos com nós mesmos, nós bem sabemos aonde precisamos trabalhar intimamente. Quais são as nossas fraquezas, ou muitas vezes as nossas torpezas, onde nós devemos corrigir aquilo em que nós já somos muito bons,
em determinados segmentos do nosso sentimento, até profissional. Se nós, por exemplo, não temos inveja, ótimo, já é uma conquista adquirida. Isso nós já superamos. Precisamos apenas nos manter vigilantes para não termos uma recaída. Mas nas nossas dificuldades, por exemplo, se formos egoístas, essas é que merecem a nossa atenção, as nossas dificuldades, porque elas é que são a proposta para os nossos enfrentamentos, para a nossa evolução moral. Portanto, quando nós nos depararmos com uma dificuldade pessoal e íntima, nós precisamos enfrentá-la. Não podemos deixar para amanhã, depois de amanhã, ficarmos procrastinando esse grande enfrentamento. Esse sim é um confronto útil, não é um conflito, é um confronto corretivo, porque os espíritos de plantão, que por motivos ainda de ausência de conhecimento e de objetivo útil da vida, eles aplaudem entusiasmadamente a nossa resolução de mantermos como nós estamos, deixando sempre para amanhã o que podemos fazer hoje, ou o que deveríamos ter feito ontem. Porque quando tudo se permanece como está, nada muda. Só que nós não estamos aqui para ficarmos estagnados. Nós estamos aqui para construir algo de proveitoso para nós e para todos aqueles que nós amamos. Porque a maior lição que nós podemos deixar para aqueles que nós amamos, para os nossos filhos, para aqueles que nos cercam, é o exemplo. Nós podemos ficar dias e dias aqui, nesta tribuna, falando coisas extraordinárias, maravilhosas, muito lindas, mas se eu lá fora não agir de forma que seja um reflexo do que eu digo aqui dentro, nada valeu. Tratam-se de lábios mentirosos que não refletem a realidade do coração. Nós temos um compromisso de sermos autênticos com nós mesmos, não para os outros, para nós. Porque na medida em que nós nos tornarmos autênticos, nós vamos esbanjar este exemplo edificante espontaneamente. Porque não existe nada mais desagradável e nada mais contrário ao nosso conforto do que nós lutarmos permanentemente para aparentarmos ser aquilo que nós não somos, só para agradar ou para atender às expectativas alheias, mas na nossa intimidade nós somos totalmente contrários àquilo que procuramos com muita dificuldade parecer ser, mas que de fato não somos. Vejam, os conflitos são permanentes na nossa vida. Nós saímos na rua, a semana passada mesmo, eu perdi a paciência com uma pessoa que me atendeu, um jovem, que geralmente os jovens têm menos paciência do que nós mais maduros, e digo isso porque eu já fui jovem e tive bem menos paciência, e eu entrei na dele, na falta de paciência dele. E quando eu saí do estabelecimento, aí tocou aquele sininho. Falou, puxa vida, mas você é um espírita e na hora de aplicar você não aplica. Eu fui extremamente indelicado com ele, ele gritou, eu gritei com ele, ele subiu a voz, eu subi mais a voz com ele. Então, absolutamente desnecessário. Mas o arrependimento já é um grande sinalizador.
O arrependimento é um chamamento, porque as pessoas perversas, elas nem se arrependem. Existem criminosos contumazes, aqueles que nós o denominamos de pessoas perversas, desalmadas. Eles não se arrependem. Eles não se arrependem. Mas em algum momento, nessa caminhada, seja na outra encarnação, na próxima, na seguinte, naquela lá adiante, eles vão ter lá uma certa sensibilidade de que estão errados, e o primeiro sentimento que vem é do arrependimento. Mas o arrependimento não basta, porque o arrependimento, ele representa uma condição passiva. Nós nos arrependemos, ficamos como estamos, tranquilos. Primeiro vem a consciência do erro, o primeiro passo é a consciência do erro. É uma situação passiva. Depois vem o arrependimento, já é um passo além, mas também é uma situação passiva. E com o passar do tempo, nós vamos ser convidados, na medida em que nós evoluímos moralmente, à reparação. A reparação já é e reclama de nós uma iniciativa. Portanto, já sai da seara da passividade para uma ação ativa. Já é alguma coisa. Eu estou até pensando em retornar lá e tomar um café a semana que vem nesse estabelecimento para mim poder reparar esse equívoco. Mas, brincadeiras à parte, o conflito familiar. O conflito familiar é aquele que nos mais testa. E ele existe. Não é algo que nós vamos poder se libertar dele, porque até faz parte do momento em que nós vivemos, na condição evolutiva que nós estamos. Mas se nós começarmos a compreender o desgaste que estes conflitos geram na nossa convivência de relação, na aura fluídica que se estabelece também dentro de um lar e que pode ser protetiva, pode nos proteger, ou pode ser um instrumento de atração negativa de vibrações compatíveis. Quando nós passamos a estudar um pouco as leis naturais do mundo, do universo, estudar um pouco a doutrina espírita à luz das obras da codificação, sobretudo das obras da codificação, que são a origem de todo o arcabouço da nossa doutrina, nós vamos compreendendo que todo conflito, ele nasce na nossa relação doméstica, porque nós nos tornamos violentos primeiro dentro dos nossos lares. Aí levamos essa truculência para a sociedade. E lá na sociedade, na convivência, quando nós temos a oportunidade de ter um cargo numa determinada empresa, ou um cargo administrativo, eletivo, político mais elevado, nós também levamos essa truculência para aonde quer que nós estejamos ou para onde quer que nós possamos ir. Mas o nascedor é sempre a família, porque a família é o laboratório. A família é um grande laboratório de convivência e, sobretudo, laboratório para o exercício do amor, o amor verdadeiro, o amor fraternal, aquele amor cantado e anunciado e trazido por Jesus, este grande mestre, esse grande guia e este, sobretudo, grande exemplo. É o exercício do amor dentro do lar. Por quê? Porque o amor que Jesus nos propôs, e a doutrina espírita é uma proposta educativa, e como toda proposta, ela precisa que as pessoas possam aderir a ela,
Há muitas pessoas que recebem a proposta espírita e não aderem a ela. Não há problema nenhum. Mas é uma proposta educativa a doutrina espírita. E a proposta de Jesus de amor, é o amor universal. É aquele amor que, quando se estabelecer no planeta Terra, talvez daqui centenas ou milhares de anos, mas não importa, um dia haverá de se estabelecer, porque esta é a lei da evolução do segmento. E quem duvida disso, remontemos a história da humanidade. Se nós pensarmos aí há 200 anos, 250 anos atrás, as pessoas defendiam a honra através do duelo. Um eliminava o outro em nome da honra. Se nós retornarmos mais ainda, nós vamos chegar lá nos circos romanos, onde, como hoje se assiste um espetáculo de futebol, as pessoas se reuniam naqueles grandes teatros e arenas romanas, em milhares e milhares de pessoas, e aplaudiam entusiasmados feras devorando homens, homens eliminando homens. Nós não evoluímos? Evidentemente que nós evoluímos. E vamos continuar evoluindo. Por isso que quando nós falamos que a mensagem de Jesus é o amor universal, ou seja, aquele amor que é absolutamente simples, que significa o seguinte: não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que o próximo fizesse conosco, e fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse por nós ou para nós. Esse é o amor. É simples dessa forma, mas para nós ainda é muito difícil. Jesus não veio propor amar sentimentalmente um estranho como se ama um filho. É a nível de respeito e de solidariedade a proposta de Jesus. De solidariedade, de amparo, de assistência. Assim mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Ainda que nós não conheçamos essa pessoa e que ela não nos conheça. Esse é o amor. E a família é o laboratório onde nós vamos exercitando esse amor, exercitando efetivamente, porque temos que tolerar, temos que ceder. Aquela família do período patriarcal, onde o patriarca, o homem, mandava os filhos e a esposa obedecia, graças a Deus já não tem mais espaço na nossa sociedade. Aquela família foi superada através do tempo, da evolução. Ficou lá para trás, porque aquela família anulava o livre-arbítrio. Aquela família neutralizava as vontades. Hoje o que nós temos é uma família participativa, ou pelo menos deveríamos ter em todas as famílias, onde todos são solidários, procurando crescer economicamente, financeiramente, sob o ponto de vista espiritual e moral também, mas em conjunto. Cada um dando de si aquilo que tem, na mesma proporção, ou em proporções diferentes, porque não somos todos iguais. Vejam, então, a família é algo extraordinário, e nós vamos encontrar aí conflitos familiares, porque nós temos uma tendência terrível de ofender exatamente aqueles que nós mais amamos. Ofender a nossa companheira, a companheira, o companheiro, com palavras, às vezes com gestos. Subjugar os filhos menores, porque estão sob a nossa tutela e guarda financeira, sobretudo, e nós acabamos ofendendo as pessoas que mais nos amam. É o exercício da convivência familiar, é o laboratório. Estes conflitos, a começar pela família, precisam ser eliminados, neutralizados,
num outro exercício de perseverança permanente, de calar, de respirar antes de proferir uma resposta que vá atingir, magoar e machucar. Tudo no mundo tem a sua energia compatível àquele ato. As palavras não são diferentes. Se o pensamento que é oculto não é diferente, por que a palavra que já não está mais no campo do oculto seria? Toda palavra, todo pensamento, todo ato tem a energia compatível com eles próprios. O passe magnético que os senhores receberão aqui é pura energia de amor, de solidariedade. É o antagonismo ao conflito, é a união. Não me recordo, e ninguém se recordaria porque não existe, que uma obra fundada, baseada, estruturada no conflito, na desavença, no embate, pudesse construir algo de edificante. O Império Romano a que nos referimos foi extinto, não existe mais, porque foi construído através da dominação arbitrária dos povos, foi construído no conflito, no combate, na vergonhosa luta entre os homens. Mas a mensagem de Jesus, do seu nascimento na manjedoura, ali, num local simples, numa estrebaria, permanece viva dentro da nossa lembrança e dos nossos sentimentos. Algo imaterial, muito mais forte do que o Império Romano, porque as suas bases estão sedimentadas no amor verdadeiro, na solidariedade e na força indissolúvel e inquebrantável da harmonia, do bem, da paz, mas, sobretudo, do amor. Obrigado pela atenção de todos, obrigado, Rui, meu amigo. Tenham todos uma excelente semana.